no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Eu quero agradecer já a Jesus por tudo isso. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Guto, da profeta Regiane. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Da Regiane, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de vocês. São um casal assim abençoadíssimo. E eu pensei em vocês esses dias. Depois eu vou falar por quê. Mas para vocês, né? Mas esses dias Deus trouxe algo a respeito. Eu fico muito feliz de tê-los aqui nessa noite. Amém? Romanos capítulo 12. Versículo 2 diz assim, o 1 e o 2. Portanto, com a ajuda de Deus, eu vou ler na versão a mensagem para nós entendermos algo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem as demais, não ajustem demais a sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem a atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Muito diferente da versão que está aí, não é? Bem, né? Quase que parece que é um texto diferente. Essa versão é a Bíblia, a Mensagem, e ele traz com uma clareza o texto. E eu quero falar nessa noite a respeito do nosso modo de viver. O não viver pela razão. Eu quero falar nessa noite a respeito de viver pelo Espírito, viver pela direção de Deus, viver de acordo com quem nós somos em Deus, e não viver pela nossa própria razão ou pelo nosso próprio entendimento. Porque muitas vezes nós vivemos pela nossa própria razão e pelo nosso próprio entendimento, e por viver pela nossa própria razão ou pelo nosso próprio entendimento, nós perdemos coisas grandiosas que Deus quer realizar em nós e através de nós. Ele fala aqui para nós não nos amoldarmos à cultura deste mundo, antes vivemos segundo o propósito do céu. E talvez já tenha ouvido a frase: eu prefiro ser feliz do que... Quem já disse essa frase? No casamento a gente diz isso quase todo dia, né? Na vida cotidiana a gente diz isso quase todo dia: eu prefiro ser feliz do que ter razão. Por quê? Porque em busca da razão muitos vivem uma vida infeliz. Porque em busca da razão, de ter razão em tudo, vivem uma vida solitária. Muitos, por uma busca de ter razão no relacionamento marido e mulher, no relacionamento familiar, no relacionamento ministerial, no relacionamento diante da sociedade, muitos em busca de ter razão em tudo isso, perdem-se e acabam isolando-se a cada dia, e começam a viver isolados. E talvez você pense assim: bom, mas isso nunca aconteceu comigo. Quantas vezes você deixou de ligar para alguém para pedir desculpa ou perdão por algo, porque a sua razão dizia que você não era culpado daquilo? Quantas vezes você, como esposa ou como esposo, deixou de pedir perdão para o seu marido ou para a sua esposa, porque você se achou o dono da razão, e disse assim: bom, se ele me feriu, ele que vai ter que pedir perdão. Eu sei que aqui é difícil acontecer isso, mas em casa às vezes acontece. A gente às vezes discute por algum assunto, e aí um fica esperando o outro pedir perdão.
Então a célebre frase do ser feliz é melhor do que ter razão, isso é constante dentro da nossa casa. E às vezes as brigas ou as discussões começam por pequenas coisas. Por uma mistura, não, eu quero comer carne, não, eu quero comer frango, não, eu quero carne, eu quero frango. E um não abre mão, o outro não abre mão, então pronto, os dois vão comer ovo. Nem eu nem você. Quantas vezes por querer ter razão, nós já sofremos acidentes. Quantas pessoas vê alguém cortando na contramão e fala assim, ó, não vou tirar o carro. Ele quiser, se ele quiser, ele sai. Eu sei que você nunca fez isso, mas eu já. Estou dirigindo, estou na minha mão, certo? E o cara vem cortando na fila dupla e eu vou, abençoado, não saio. Vamos ver quem pode mais. Graças a Deus que eu decido, às vezes no último instante, manter-me vivo. Nem ser feliz, é me manter vivo. Porque às vezes eu vou chocar com um carro que trará dano para quem está no carro comigo. Então às vezes o custo de querer ter razão traz dano para toda a nossa casa, para tudo aquilo que nós estamos construindo ou para tudo aquilo que nós conquistamos. Às vezes o querer ter razão nos rouba dos propósitos e dos planos de Deus. Uma vez aconselhando um pastor, filho nosso na fé, que estava começando uma igreja, eu disse para ele assim, olha, engula muito sapo, porque viver no ministério, você tem o dom de engolir sapo, não tem, pastor? Né? Aí tem aqueles sapos que ainda agarra aqui, daí fica... Você tem que quase dar uma pancada ainda para engolir o sapo. E ele falou, não pastor, tem que ser assim e vai ser assim. E tinha chegado um casal muito abençoado na igreja deles. E eles falaram, não, para subir no altar tem que orar 1 hora antes. Eu falei, não, tudo bem, mas primeira semana de igreja tem que ser um pouco mais maleável. Não, se a regra é regra. Cuidado com as regras que você cria, porque um dia você vai se enquadrar nelas. Cuidado com as regras que você estabelece, porque um dia você será cobrado por elas. E ele, não. 1 mês ele perdeu esse casal. E ele veio chorando, pastor, visita esse casal lá para mim. Eu falei, não, já era. O casal já estava em outra igreja. Porque às vezes na força de querer ter razão, nós perdemos as bênçãos que Deus nos envia. Então diga para a pessoa que está do teu lado assim, não queira ter razão em tudo. Não, seja feliz. Não é? Seja feliz. Ah, mas eu só sou feliz se eu for lá e tirar satisfação. Nós vamos falar a respeito disso. Mas uma vez um casal estava indo para um casamento, e a mulher sabia onde ficava o salão de festas. E ela viu que o marido estava passando da rua. Ela falou, bem, é a próxima direita. Ele disse assim, porque homem quando está dirigindo, né, é machão, né? Quem está dirigindo aqui sou eu sei. Fica tranquilo. Ela falou assim, amor, eu já vim nesse salão, é na próxima direita. E a velocidade que ele estava não viraria a próxima direita. E ele passou a próxima direita. E aí passou a próxima direita, a próxima direita, a próxima direita. E aí o que o homem faz quando está perdido? Desliga o rádio e abre o vidro, né? O homem não consegue ouvir música e pensar onde ele está. O homem é assim, eu sou assim. Se eu me perder, eu tenho que desligar o rádio e abrir o vidro. Fala, meu Deus, onde eu estou? Só que o homem não fala para a mulher que ele está perdido. Aí ele fala assim, não, a próxima direita eu viro que vai sair lá. E esse rapaz virou e deu numa rua sem saída. Aí ele virou para a esposa e falou assim, amor, liga o GPS, por favor. Acho que eu me perdi. Porque tem um momento que quem tanto quer ter razão precisa ligar o GPS porque está perdido. E ela disse para ele assim, amém amor, eu vou ligar. Ela poderia ter dito, eu falei.
E ele disse para ela, e aí ela ligou o GPS e caiu na rua que ela tinha dito. E ele falou assim: se você sabia que era essa rua, por que você não insistiu mais um pouco? Ela falou: amor, eu preferi ser feliz do que ter razão. Razão ela tinha, mas ia discutir, iam chegar brigado. Então, se perde, depois a gente liga o GPS e volta. Então tem momentos que nós precisamos decidir ser feliz do que ter razão. Porque não dá para viver pela razão a todo momento, ou não dá para viver pela razão quase nunca. Porque quando nós decidimos viver pela razão, muitas vezes nós vamos nos afastando dos outros. Porque o mundo não gira em torno da minha razão, o mundo gira em torno de um plano e um propósito eterno de Deus. E o mundo não gira segundo o meu modo de ver, o mundo ele gira de acordo com o modo de ver de um povo. O mundo ele não gira em torno do meu umbigo, o mundo ele gira, e o girar do mundo é muito maior do que isso. Então nessa noite eu quero falar um pouco a respeito disso. Porque razão é eu buscar um entendimento lógico a respeito de determinado assunto e segui-lo fielmente. Bom, nem sempre quem tem razão está errado. E eu não estou dizendo aqui que quem tem razão está errado, amém? Eu estou dizendo que às vezes é necessário você abrir mão do estar certo em detrimento do bem comum. Às vezes é necessário a gente abrir mão de algumas coisas que nós julgamos ser certo para ouvir outras pessoas. Porque a razão é eu seguir fielmente aquilo que eu tenho como verdade para a minha vida, ou como verdade a respeito de algum assunto. Mas aí orando, hoje de manhã eu acordei com essa palavra. E eu acordei quieto e fui lá para a cozinha orar. E eu estava na cozinha orando e comecei a orar a Deus a respeito disso. Eu falei: Deus, eu não quero ter razão em tudo, mas que eu entenda e que eu possa discernir a voz do Senhor nos meus caminhos. E até foi quando minha esposa ela entrou na cozinha, eu falei: puxa, pode dar mais um pouquinho. Sabe quando você está naquele negócio com Deus ali, você está, parece que Deus tinha descortinado algumas coisas muito fortes para a minha vida. E ela entrou na cozinha, eu falei: dá para dormir mais uns 10 minutos? Ela falou: eu queria tomar café. Eu falei: mas 10 minutos? Ela falou: não, interessante, quando eu acordo tarde você reclama, se eu acordo cedo, aí vem... E eu falei: não, vamos tomar café. Aí tomamos café e depois Deus continuou ministrando, porque é melhor ser feliz do que ter razão. Tem um filósofo, Pascal, que ele diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razão que a própria razão desconhece. Porque às vezes nós agimos pela emoção. E quem age pela emoção não age por uma direção do Espírito. Quem age pela emoção tem que viver pedindo desculpa. Quem age pela emoção tem que viver retrocedendo nas suas decisões. Quem age pela emoção tem que viver recalculando a rota. Por quê? Porque no momento de ira nós falamos coisas que não devemos. No momento de alegria também falamos coisas que não devemos. No momento de tristeza falamos coisas que não devemos. No momento de extrema alegria damos coisas que não deveria ser dada. Assim como no momento de muita emoção nós prometemos coisas da qual não conseguimos cumprir. Por isso a Bíblia diz, e Deus conhecendo o coração do homem, Deus fala assim: não faça voto. E se o fizer, não seja tardio no cumprir. Deus fala assim: você não precisa me prometer nada, mas se prometer, cumpra. Não precisa ficar de promessas em promessas com Deus, mas cuidado o que você fala no auge das suas emoções. Porque nesse falar de auge de emoções, seja na alegria, na tristeza, na raiva, você vai falar palavras da qual vai se arrepender depois. Quantas vezes numa briga de casal nós dizemos palavras da qual nos arrependemos depois? Não é, Marcos? Não é, Maria?
Quantas vezes na hora de extrema alegria nós prometemos coisas, depois fala, que eu fui falar mesmo, né? E então a razão, ela é importante, nós entendermos algo, buscarmos entender aquilo, mas eu prefiro adorar a Deus do que ter razão. Diga assim comigo, eu prefiro adorar a Deus do que ter razão. Tem uma outra frase, antes de eu ler um texto, que diz assim: quer ser feliz ou ter razão? Nunca se justifique. Os amigos não precisam da sua justificação, e os inimigos não vão acreditar. Forte isso, né? Os amigos não precisam que você fique se justificando, porque eles te conhecem. Agora, como também os seus inimigos não vão acreditar nas suas justificativas, então não perca tempo se justificando. Eu não preciso justificar os meus erros para minha esposa, ela me conhece, e antes que eu me justifique, ela sabe quem eu sou. Ela pega o meu celular e esses dias ela falou assim: deixa eu dar uma olhada nesses WhatsApp, né? Eu falei, olha aí, meu, o WhatsApp dela eu fuço todo dia à noite antes dela dormir. Dá uma olhada aí. Eu não preciso ficar me justificando se eu conversei com A, com B ou com C, porque ela sabe quem eu sou. Estava falando esses dias com o pastor Daniel, meu WhatsApp ele é livre, eu só converso em grupo praticamente. Eu não preciso ficar me justificando. Então, aí Deus me deu um texto, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 4. João capítulo 4, e a nossa referência para um viver cristão é manifestar o Cristo que está em nós, amém? Eu tenho que imitar a Jesus, e Jesus não ficava discutindo, Jesus ele não ficava em embates, porque embates desgastam. Em João capítulo 4 diz assim, versículo 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em... Olha aí, a mulher chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero agora criar uma polêmica entre nós aqui. Os meus pais sempre me ensinaram que é para adorar os nossos deuses é neste monte. Essa mulher era uma mulher samaritana, e ela diz para Jesus assim: os nossos pais nos ensinaram que este monte é o monte da adoração. Aí você chega e fala para mim, Jesus, que, no contexto que você vive do seu povo, que adorar é em Jerusalém. Vamos aí, qual é o lugar certo de adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus olha para ela e fala assim: você é feliz ou tem razão? Fala: nem lá e nem aqui, vamos adorar em espírito. O Pai não está preocupado se é aqui, se é lá, porque cada um ali ia expor as suas razões, cada um ia expor seus argumentos, cada um ia expor seu coração. E quando ela entra neste embate com Jesus, Jesus é para cantar música agitada, ou música é para cantar Sabor de Mel, ou para cantar você não sei o que, é para cantar isso, e fala: quer saber, vamos adorar um hino da harpa aqui e morreu o assunto. É para adorar assim ou daquela forma. Jesus, ele poderia expor todo o coração e dizer assim: olha, eu tenho razão no que eu estou falando, e ela fala: eu tenho razão no que eu estou falando, porque eu sempre fui ensinado assim. Ele fala assim: olha,
qual é o melhor jeito de adorar, qual é o lugar? O Pai não está mais em localizações geográficas. Assim era no Antigo Testamento, quando a nuvem se movia, Deus se movia. Agora o Pai está aonde uma pessoa se prostra a adorá-lo. Então que seja lá, que seja aqui, seja no quarto, seja na igreja, seja no carro, seja no ônibus, isso é o que menos importa. O Pai está à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então eu prefiro adorar a Deus do que ter razão. Vamos adorar em espírito. Você adora do seu jeito, eu adoro do meu, e pronto. Desde que nós não ultrapassemos os limites um do outro, cada um adora do seu jeito. Desde que não fira a palavra, cada um faz do seu jeito. Tem gente que gosta de orar, né, bem pentecostal. Eu estava brincando hoje com a Rebeca lá, né? Pregador pentecostal. Tem gente que gosta de pregações pentecostal. Tem gente que gosta de pregações como estudo. E tanto um como o outro está certo. A entonação de voz não atrai ou espanta o poder de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixa e achar que Ele tem que agir da forma que nós agimos, porque nós dizemos para Deus: Deus sempre foi assim, eu aprendi dos meus pais assim. Mas Deus é um Deus que se atualiza a cada dia, e Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas Deus se move de acordo com os tempos. Amém? E eu já disse isso aqui. Deus não é um Deus quadrado. E muitas vezes nós estamos tão cheios das nossas razões que até para adorar a Deus nós achamos que tem que ser do nosso jeito. Se não for com tal roupa, não é roupa de adorar a Deus. Se não for com tal entonação, não é entonação que atrai a presença de Deus. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se eu quiser pregar pentecostal, eu prego, e isso não atrai a glória de Deus. A minha vida é que atrai a presença. Diga para o irmão que está ao teu lado que a sua vida atraia a presença de Deus. Isso que Jesus falou para ela. Jesus ficou olhando para ela e falou assim: ah, você é pentecostal? Eu sou tradicional. Mais ou menos. Vamos adorar. Como que nós vamos adorar então? Vamos adorar em espírito, está tudo certo. Você adora do seu jeito, eu adoro do meu, porque Deus não está preocupado com como que a gente se move, como que a gente fala, como que a gente se veste. Deus está preocupado com o que está dentro de nós, porque Ele diz assim: olha, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então, em ser feliz e ter razão, em adorar e ter razão, eu prefiro adorar a Deus. Abra sua Bíblia, claro, não precisa abrir não. Eu ia ler outro texto aqui, é o mesmo texto. Agora fale para a pessoa do seu lado assim: não entre em embates. Deixe o Espírito fluir. Porque o Pai está procurando pessoas assim, sabe, que o adoram em espírito e em verdade. Um filho um dia chegou para o pai e falou assim: pai, quero montar uma banda de rock. O pai falou: legal, filho, quer que o papai compre uma guitarra para você? Não. Legal, filho, o que você quer? O papai compre uma bateria para você? Não. Então o que você quer? Eu quero fazer tatuagem e deixar o cabelo crescer. O pai falou: mas você quer montar uma banda de rock? É porque todo roqueiro tem tatuagem de cabelo comprido. E o pai falou: ah, tá. Ah, mas tá bom, filho, vamos orar, né? Então tem hora que não adianta você discutir, porque a visão de mundo que o outro tem talvez seja diferente da sua. Talvez o que a pessoa está dizendo para você ser certo não é errado, é certo segundo a visão dela e a razão dela. Então nós precisamos falar o quê? Amém, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos adorar. Porque o filho não estava totalmente errado, a visão que ele tinha de roqueiro era aquela. E aí o pai falou para ele assim: vamos começar um processo legal para você montar uma banda de rock? Vamos aprender a tocar algum instrumento primeiro? Depois a gente pensa na tatuagem, depois a gente pensa no cabelo comprido. Porque o que você vai fazer na banda de rock? Você não toca nada.
Então às vezes nem lá e nem cá, vamos para o meio termo, não vamos fazer tatuagem nem deixar o cabelo crescer, então não vamos comprar o instrumento também, vamos entrar numa aula de música primeiro, ver se é isso que você quer. A hora que você vê que você é roqueiro, a gente pensa na tatuagem. Então quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus não ficava, olha, seu pai te ensinou errado. Ele falou, vamos partir para um novo tempo, vamos adorar em espírito e em verdade. Diga assim comigo, eu prefiro levar a salvação do que ter razão. Sabe, nós temos algumas preferências ao longo da nossa vida, e nem sempre ter razão é a melhor preferência. Porque entre adorar aqui ou lá, Jesus falou para ela assim, vamos adorar em espírito e em verdade. Agora a gente vê um homem de Deus na Bíblia, profeta de Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que ouvia Deus, e quando Deus falou para ele assim, faz isso, ele falou, não vou fazer, porque a razão dele se chocou com a vontade e o propósito de Deus. Que homem que é esse? Hein? Ó, tá bom de Bíblia. Deus fala assim, vai pregar em Nínive. Jonas fala assim, Deus, eu ouvi o Senhor, sei que é o Senhor. E ficou quieto, falou nada. Esse é o de mansinho. Ó Deus. Ué, mas Nínive não fica para lá? Hã? Aquele que se isola busca seus próprios interesses. Provérbios 18:1. Insurse contra a sabedoria de Deus. Quando você vê uma pessoa se isolando, vá atrás dela, porque ela está indo para um lugar onde a sua razão está falando mais alto, não Deus. Porque dificilmente quem se isola porque está ouvindo Deus. Guarde isso. Dificilmente quem se isola porque Deus mandou se isolar. Porque quando a gente olha para Jonas, Deus mandou Jonas ir para a direita, Jonas foi para a esquerda. Elias ouviu uma afronta de Jezabel, a Bíblia fala assim que Elias foi ao deserto, diferente de Jesus que foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jonas, ele tinha todas as razões para não pregar para os ninivitas. Jonas tinha todas as razões para não ir a Nínive conforme Deus havia mandado ou direcionado. Jonas estava cheio de razão dentro deste assunto, porque o povo dele havia sido afligido pelos ninivitas. E ele falou, Deus, como o Senhor manda eu pregar a um povo que fez o meu povo sofrer? Como que o Senhor manda eu pregar a um povo que nos despreza? Eu não vou. Mas Deus não estava perguntando e pedindo, Deus estava dando uma ordem, uma direção a ele. Às vezes as nossas razões nos levam para distante do plano e do propósito de Deus. Quantas coisas nós não concordamos segundo a nossa razão, mas obedecemos pelo Espírito. Já aconteceu isso com você? De você falar, não, eu não vou em tal culto, porque hoje eu não estou afim, e deu... não vou falar tal coisa, porque eu acho que o que Deus mandou falar para o fulano, eu vou lá entregar uma palavra de Deus para ele que morra. E aí nós vamos o quê? Fazendo que nem Jonas, sendo tomado pela nossa razão, deixamos de levar palavra de salvação. E ouça uma coisa, nem sempre palavra de salvação é salvação no sentido literal, de tirar a pessoa do inferno, mas de tirar de um mau caminho. Se eu ver um pecador indo para um caminho de morte e eu não avisá-lo, e isso não é somente aquele que está no mundão lá não. Se eu ver um irmão aqui tomando um caminho que é fora do propósito e do plano de Deus, e eu não avisá-lo, este sangue será requerido de mim. Então por isso que às vezes o confronto é necessário. Bom, Deus deixou, Deus foi dando corda para Jonas, vai embora. Deus podia ter dado um infarto em Jonas, sim ou não? Não vai, amigão? Beleza, morre. Deus poderia, mas Deus foi deixando Jonas ir cada vez mais fundo.
Para Jonas chegar lá no ventre de um peixe, lá na miséria, lá no lugar que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, e dizer para Deus: Deus, o Senhor tem razão. Deus, me perdoa, porque tudo aquilo que eu tinha como razão, não tenho. O Senhor está certo. Pior do que pedir desculpa é pedir desculpa quando você está errado, né? Você chegava a pensar, queria pedir desculpa, né? Às vezes a gente pede desculpa por pedir, mas tem hora que você tem que pedir desculpa porque eu estava errado. Já aconteceu isso com você? De admitir seu erro? De admitir sua falha? Aí Jonas, Deus, o negócio pisei na bola mesmo, Deus. Deus, eu achei que eu estava certo. E o livro de Jonas é o único livro na Bíblia que acaba com uma pancada na orelha. É mais ou menos, Deus diz para Jonas assim: vem aqui agora. Depois você pode ler lá. Mas aí Jonas salva Nínive, lá prega em Nínive, e aí fala para Deus: eu sabia que se eu falasse, aquele povo ia se salvar, porque o Senhor é misericordioso. E aí Deus faz crescer a boboreira, e Jonas tem dó da boboreira. Deus fala: abençoado, vem cá para a gente conversar. Então é melhor levar palavra de salvação do que ver a pessoa indo para um caminho de morte e não falar nada, porque nós estamos cheios de razão, e realmente às vezes estamos. Não estou tirando a sua razão. Tem hora que a pessoa te ofendeu, tem hora que a pessoa falou mal de você, tem hora que a pessoa te apedrejou, mas é para esse que Deus vai falar: abraça, ama, ande mais uma milha, dê outra face. Não vou, não. E aí Deus fala: mas se você não for, ele vai morrer. Que morra. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas quando alguém te corta no trânsito, que você fica irado, você fala: que bata no primeiro poste esse infeliz. Eu sei que isso você nunca fez, mas eu vou contar um testemunho meu no início, era no início ali, né, descendo para Bertioga. A gente ia para Bertioga todo dia. Eu tinha um Fusca que não tinha freio, ia sem freio para Bertioga. É terrível, irmão. É forte. Não tinha limpador de para-brisa. Aí eu amarrava uma cordinha de varal de um lado e ela do outro. Aí a gente falava assim, imagina a cena: vai, 1, 2, 1, 2. Aí limpador, 1, 2. Aí 2 picape atrás de mim dando farol. Eu falei: abençoado, o carro não tem freio, não tem limpador de para-brisa, uma chuva terrível. Aí o cara dando farol, sabe aquele negócio? Passa por cima. Aí ele cortou, buzinou, falei: aqui, vai, ô abençoado, que enfia o carro no primeiro barranco. Cheguei lá embaixo, o carro estava enfiado no barranco. Falei: Deus, eu falei brincando. Estou confessando aqui publicamente o meu pecado hoje. Mas quantas vezes pessoas a gente manda para o inferno? Para o inferno. Você tem que pregar para aquele seu familiar que bebe. Vou pregar para aquele pingaiada coisa nenhuma, sai fora, que morra. Foi isso que Jonas fez. E Deus fala: poxa, é em você que eu confio. Eu estou dando uma incumbência para você porque eu confio em você. Então por que você ora? Então por que você jejua? Então por que você lê a Bíblia? Sendo que você não faz o que eu mando. E aí Jonas: Deus, o Senhor tem razão. E a pior coisa é falar para o outro que o outro tem razão, né? Meu Deus, o orgulho ele é quebrado, né? Moído, na verdade. Falar: você tinha razão. Que nem a esposa lá no começo da historinha, né? Mas eu prefiro levar palavra de salvação do que ter razão. Às vezes Deus vai me levar a ministrar o coração de outras pessoas, não porque eles precisam, não porque eles merecem, mas porque eles precisam. Isso é a graça. A graça nos alcançou. Nós somos salvos pela graça, porque também não merecíamos, mas o poder e a misericórdia de Deus nos alcançou de uma forma tão grandiosa, que hoje nós podemos levantar a nossa mão e dizer: somos salvos. Quem é salvo aqui, diga amém. Está no caminho da salvação, né? Não morreu ainda para ser salvo.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3. Esposa, olha para o seu marido aí e fala: tá vendo bem? Normalmente as esposas têm que dizer isso para o marido, tá vendo? Porque eu me calo muitas vezes. As esposas, levanta a mão. Fala assim: eu sou uma vencedora. Agora eu que estou mandando. Estou mandando não, estou pedindo, né? Aí seu marido não vai ficar bravo. Fala assim: obrigado, Jesus, pela minha vida. Porque quase 90% é as mulheres, né, que usam essa frase. Quase teria que ter uma camiseta, né? Prefiro ser feliz que ter razão. Porque os homens são meio durão, né? Tá trocando a torneira, mulher, bem, tá errado. Sei o que eu estou fazendo, fica quieta. Não é? Em casa não é assim. É assim? É. Em casa é assim, você acaba de colocar o chuveiro, arrumei, queimou a resistência, tirei o chuveiro, coloquei o chuveiro, ela entra assim, tá torto. Falei, mas tá funcionando. Agora diga assim comigo: eu prefiro ofertar do que ter razão. Eu prefiro dar do que ter razão. Às vezes nós ficamos questionando a Deus quanto ao dar. Deus fala às vezes para nós assim: oferte, dizime, oferte, entregue suas primícias. Ah, Deus. Ah, não, Deus, eu tenho as minhas razões para não fazer isso. Olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço que herdaste, da herdade, guardando-a não ficava para você, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então eu prefiro ofertar, eu prefiro dar, eu prefiro entregar do que ter razão ou buscar as minhas próprias razões. Sabe, nós estamos vivendo aqui um tempo de liberalidade. Deus tem falado muito ao nosso coração a respeito de liberalidade. E este tempo da igreja era um tempo de liberalidade. Os apóstolos, eles estavam vivendo algo tremendo, algo maravilhoso. A Bíblia diz que as pessoas vendiam tudo e repartiam entre os necessitados. E eles tinham tudo em comum. E tudo era financeiramente, era na oração, era tudo. Mas aí no meio desse tudo que tinha em comum, um casal fala assim para Pedro: Pedro, nós vamos vender a nossa casa e nós vamos entregar aos teus pés. Pedro, nós vamos vender a nossa casa e nós vamos entregar na igreja o dinheiro. Pedro fala: amém. É isso que Deus colocou no teu coração, é isso que Deus colocou no meu coração. E é terrível, porque às vezes quando a gente está segurando não prospera, quando a gente libera, prospera. Terrível no sentido que acho que a Ananias e Safira estava tentando vender a casa há 1 ano, não vendia. Foi só falar que ia dar para a igreja, vendeu. Falou: pô, Deus, está de brincadeira. Está aqui vendendo, tentando vender há 1 ano. E aí eles olham aquele montante, quanto que vale uma casa hoje? Uns 300 mil. Ananias olha para Safira e fala assim: bom, Safira, Pedro não foi o nosso corretor de imóveis. Pedro não sabe por quanto nós vendemos. Vamos fazer um acordo entre nós. Vamos entregar 200, já está de bom tamanho. Pedrão já vai pular de alegria. A oferta não é para homem, a oferta é para Deus. E eles chegam com 200 mil achando que ia alegrar Pedro. Aí, Pedrão, está aqui a pacoteira. Ó, nem trouxe dinheiro, Pedro. Me passa o número da conta que eu vou transferir, porque é tanto dinheiro. E Pedro olha para ele e fala assim: Ananias, vem cá. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não precisava ter feito esse voto. Você não precisava ter falado que ia dar. Porque estando dentro da sua carteira é teu. Eu não ia lá na sua conta bancária sacar. Eu não ia roubar a sua carteira.
Mas você, de livre, espontânea vontade, dentro de uma direção de Deus, veio e falou que ia dar. Por que você reteve parte do preço? O dinheiro estava tudo na sua mão. Você não precisava ter mentido quanto a isso. Se Deus te direcionou a ofertar, oferte o melhor. Ah, mas Pedro, eu tenho as minhas razões, Pedro. Eu tirei uma parte porque eu tinha que pagar a escola dos meus filhos que estavam atrasada. Eu tinha que pagar a prestação do carro que estava atrasada. Pedro falou, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você fez um voto com Deus, um propósito com Deus. E dentro deste propósito você está tentando enganar Deus. Você não é obrigado a ofertar nada, mas se falou que vai ofertar, oferte com a melhor qualidade. Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ainda que você tenha as suas razões, mas se Deus mandou ofertar, oferte. É ou não é, Gui? Quantas vezes Deus mandou dar um relógio para uma pessoa e eu falei, ah não, Deus, não. Eu me lembro uma vez que eu fui para um congresso e eu tinha um tablet, né? Era aqueles, não tinha nem marca o tablet. Mas nesse congresso Deus falou assim para mim, dá o seu tablet para o pastor Daniel. Tu vê que eu conheço ele de longa data. E eu falei, mas de jeito nenhum, era meu sonho ter um tablet. Eu não vou dar meu tablet para ele. Eu fiquei alisando o tablet. E ele nem sabia, eu estava lá em Goiânia num congresso, ele estava lá em Mogi, aqui em Mogi. E durante os 1000 quilômetros que nós viemos de carro, Deus falando, dá o tablet. Eu falei, mas não dou. E orar de manhã, quem era o primeiro abençoado que eu me deparava com ele? Eu deixei até ele levar o tablet para a igreja. Eu falei, não vou levar nem para a igreja. Eu ia todo culto com o tablet para a igreja. Eu falei, não vou. Aí um dia orando de manhã, Deus falou assim, dá. Eu falei, não dou. Aí um dia ele chegou e falou assim, pô, Ale, tô com maior vontade de comprar um tablet. O que você pensa? Ah, o capeta do inferno. Você foi soprar na vida do pastor? E eu falei, não dou. Aí eu sei que teve um dia, irmão, que eu cheguei, que eu não sei onde o pastor Daniel tá no banheiro. Aí ele foi ali pegar um. Mas eu falei para ele assim, aí ele entrou na igreja, a hora que eu olhei, eu falei assim, toma, vira as costas e sai. Ele falou, o que foi? Eu falei, sai, corre, vai, voa. Que 2 semanas eu não dormia, porque Deus havia mandado entregar algo e eu estava resistindo. 1 semana depois eu ganhei um iPad. E Deus ainda não mandou ele dar. Eu dar para ninguém. Mas o problema é que às vezes nós temos a razão, somos cheios de razão, até questão de dizimar. Deus, eu não vou dizimar esse mês, porque ou eu dizimo ou eu como, abençoar. Deus te sustenta, mas obedeça a voz e a direção de Deus. Ah, Deus mandou fazer tal coisa para a pessoa, não faço porque ele não merece. Quem disse que Deus manda fazer alguma coisa por merecimento? Deus manda fazer por honra. E eu não honro quem merece, eu honro quem deve ser honrado. A honra não é por merecimento, não é por meritocracia. A honra é por obediência ao propósito eterno de Deus. A Bíblia diz assim, a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Não é a quem merece honra, honra. Hoje a diaconia fez um almoço para o Armando e para a Adriana, para honrá-los como líderes da diaconia. Lindo aí isso. O Valmir e a Sandra estavam orando, Deus mandou fazer. O Armando merece? Merece, lógico. Pessoal da cozinha bem na hora, irmão. Mas honraram ele como líder da diaconia. Foi muito lindo, um almoço maravilhoso. Então a honra, ela não é por merecimento, porque senão, se for por merecimento, nós estamos agindo pela nossa razão. Eu não honro meu pai e minha mãe porque eles merecem ou não. Eu honro porque a Bíblia diz, honra pai e mãe, ponto. Ah, mas não é o caso do meu. Ah, mas meu pai é um durão, é ignorante. Mas é seu pai. E se a Bíblia diz para honrar, tem que honrar, pronto, acabou. Quem estava aqui no seminário da família, a pastora Ana Carolina contou o quê? Que depois de anos sem falar com o pai, a hora que ela se converteu, Deus mandou ela voltar lá.
Anos não, né? O pai dela nem conhecia ela. E Deus mandou ela falar o quê? Prazer, sou sua filha. Ah, nem sabia. Sabia sim. E última coisa para nós encerrarmos. João capítulo 3, versículo 16 diz que porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo o quê? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então eu prefiro me entregar ao propósito de Deus do que ter razão. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o Senhor está indo para o caminho errado. Jesus chama Pedro e repreende Pedro e fala assim: afasta de mim, Satanás. Há um propósito para cumprir, e eu prefiro cumprir o propósito do que ter razão. Eu prefiro me lançar no propósito de Deus do que ter razão. E sabe, irmão, quando Jesus ele estava caminhando para a cruz, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 16. Armando, vem aqui um pouquinho, por favor. Mateus capítulo 16, no versículo 22. E esse aqui é o Armando, que foi líder da diaconia. Olha que benção, uma benção na nossa vida. E tem que cuidar bem dele, porque é o tesoureiro também. Mateus 16, 22 diz assim: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Olha, irmão, quando a gente está cheio de razão, a gente repreende até Deus. Ah, Deus, o senhor está errado. Deus, o senhor está errado. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, não era de mim. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, Jesus, está errado o que você está fazendo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são? Só as que são o quê? O que Jesus disse para Pedro? Você não está compreendendo as coisas que são do Espírito, Pedro. Você está muito focado naquilo que é do homem. E o que é do homem é se vingar. O que é do homem é fugir do propósito eterno. O que é do homem é agir conforme o seu próprio entendimento. Pedro, você está se tornando para mim um escândalo. Afasta-se de mim, Satanás. Pedro, você está se tornando inimigo do propósito que Deus tem para cumprir na minha vida, Pedro. Senhor, mas eu tenho razão. Senhor, eu poderia até ter, segundo o entendimento humano. Mas Deus falou o que para a mulher samaritana? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram como? Em espírito. E Paulo fala aos coríntios: há 3 classes de pessoa: a carnal, a natural e a espiritual. O natural é aquele que ainda não conheceu Jesus. O carnal é aquele que está na igreja, mas vive segundo a sua própria razão. E o espiritual é aquele que discerne as coisas do Espírito de forma espiritual. Então Jesus está falando para Pedro assim: meu, se liga, o negócio é espiritual, Pedro, mas você está indo na razão humana. Pedro, do jeito que você está fazendo, você está racionalizando aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, Pedro. Afasta-se de mim. Sabe por que muitas vezes nós precisamos nos afastar de pessoas que nos roubam do propósito? E Jesus fala para Pedro: você está sendo o adversário do propósito. Jesus fala para Pedro assim: você está me roubando quanto àquilo que Deus tem para cumprir, não na vida de Jesus só, mas em todo o propósito eterno. Então que nós possamos emprestar os nossos ouvidos ao Espírito Santo nessa noite. Nós temos razões em muitas áreas da nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida, nós realmente estamos cheios de razões. Mas o que Deus está dizendo nessa noite é: se renda. Renda as tuas razões à direção do meu Espírito. O que Deus está dizendo para nós hoje
é que entre ter razão e adorar, adore. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje, entre pregar uma palavra de salvação, um alerta para alguma pessoa que está se perdendo, faça isso, em vez de ter razão, leve uma palavra de salvação. Entre você ter razão e ofertar, oferte. É melhor você dar do que reter. Dizia um amigo meu, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Quantas vezes a gente fica assim, eu vou pôr gasolina no próximo posto, no próximo posto, no próximo posto, no próximo posto acaba a gasolina. Às vezes o próximo posto não chega, e aquilo que nós precisávamos fazer, nós não fazemos. E há um propósito eterno de Deus para a minha vida e para a sua. Então é melhor se render ao propósito do que ficar buscando ter razão. Se coloque em pé para nós orarmos.